Se você chegou até aqui, pare tudo e ouça com atenção. Essa não é apenas mais uma história sobre a escravidão no Brasil. É uma história sobre dor, castigo e redenção, mas também sobre o preço de enxergar a verdade tarde demais. Fique até o fim. Você vai entender por que o feitor que cegou uma escrava acabou vendo o mundo pelas sombras. E se ainda não segue o canal Vozes da Senzala, inscreva-se agora. Aqui, as vozes que tentaram calar ainda gritam. Minas Gerais, 1835. A Serra do Cipó se erguia como uma muralha viva, guardando segredos antigos entre suas pedras e matas. No sopé de uma dessas serras, escondida entre trilhas de tropeiros e córregos secos, ficava a Fazenda do Capão do Inferno. O nome não era por acaso. Ali, o trabalho começava antes do sol nascer e só terminava quando o sangue já havia manchado a terra. O senhor da fazenda era um comerciante de gado e café, mas quem realmente mandava no terreiro era o feitor, Valentim da Fonseca, homem de fala dura, olhos fundos e mãos que nunca hesitavam. Não era apenas temido, era odiado. Os cativos o chamavam em segredo de o cego de alma. Não porque não enxergasse, mas porque parecia incapaz de ver qualquer traço de humanidade nos que viviam sob o chicote. Valentim tinha um prazer doentio em punir. Não gritava, não xingava. Apenas olhava, apontava, e o castigo vinha. Era metódico, frio, e quando sorria, era pior. Foi numa manhã abafada de novembro que tudo começou a mudar. A escrava Inácia, moça de 20 e poucos anos, filha de uma parteira angolana e de um negro de ganho que fora morto por insubordinação, havia deixado cair uma gamela de farinha. O chão do galpão ficou branco, como neve sobre sangue seco. Valentim apareceu em silêncio. Os outros cativos pararam de respirar. "Foi você?" perguntou ele com a voz baixa. Inácia, de cabeça baixa, respondeu. "Foi, sim, senhor." Ele não gritou. Apenas fez um gesto com o dedo. 2 homens a seguraram. Ela não chorou, não implorou, apenas fechou os olhos. Valentim mandou buscar a colher de ferro. Não era usada para bater, era usada para marcar. Aquecida até ficar incandescente, era encostada na pele como punição exemplar. Mas naquele dia, ele fez diferente. Mandou que segurassem Inácia de joelhos. E diante de todos encostou o ferro quente no rosto dela, nos olhos. O cheiro de carne queimada se espalhou pelo galpão. O grito de Inácia foi tão alto que os bois no curral se agitaram. Ela caiu no chão, tremendo, cega, e o feitor apenas virou as costas. "Agora ela não vai mais ver o que não deve", disse antes de desaparecer entre as sombras do casarão. Mas o que Valentim não sabia era que aquele ato brutal abriria uma fenda invisível no tempo. E que a partir daquele dia, ele começaria a ver coisas que ninguém mais via, sons que ninguém mais ouvia, e sentir presenças que o seguiriam até o fim. Na senzala, o silêncio era sepulcral. Inácia, cega, foi deixada deitada sobre palha suja. Ninguém ousava se aproximar. Mas naquela noite, uma velha chamada Mãe Quitéria, que dizia conversar com os mortos, ajoelhou-se ao lado da moça e sussurrou. "Ele te tirou os olhos, minha filha, mas abriu os dele sem querer. E o que ele vai ver não é deste mundo." A noite caiu sobre a fazenda do Capão do Inferno como um manto espesso, abafando os sons da mata e mergulhando tudo em um silêncio pesado. Mas dentro da senzala, onde o cheiro de suor, sangue e palha fermentava no ar, o silêncio era outro. Era o silêncio do medo, do trauma, daquilo que não se nomeia. Inácia jazia deitada sobre um monte de palha úmida, os olhos cobertos por um pano de algodão encardido. A pele ao redor das órbitas ainda fumegava, e o cheiro de carne queimada não havia se dissipado. Ela não chorava mais. O choro havia secado junto com a visão. Agora, restava apenas o vazio. Ou quase.
Naquela mesma noite, enquanto os outros cativos dormiam com um olho aberto e o outro no inferno, Inácia começou a ouvir. Primeiro, um sussurro. Depois, um nome. O dela. Inácia. Ela se encolheu, achando que era alguém ao seu lado. Mas não havia ninguém. Apenas o som da respiração dos outros e o leve ranger das correntes presas aos tornozelos. O sussurro voltou. Inácia. Você me ouve? A voz era feminina, suave, mas carregada de dor. Inácia apertou os olhos, como se isso ainda fizesse diferença. Sentiu um arrepio subir pela espinha. A voz continuou. Ele abriu a porta e agora não pode mais fechar. Na casa grande, o feitor Valentim da Fonseca dormia em seu quarto de madeira escura, com o chicote pendurado na parede e um revólver sobre a mesa. Mas o sono não vinha. Desde o castigo de Inácia, algo o inquietava. Sonhava com olhos. Olhos queimados, olhos sangrando, olhos que o observavam do fundo do mato. Acordava suando, com a garganta seca e o coração disparado. Na segunda noite, o pesadelo mudou. Estava no terreiro sozinho e ouvia risos. Risos de mulher. Quando se virava, via Inácia de pé, os olhos vazios, mas sorrindo. Ela caminhava em sua direção, e o chão sob seus pés se transformava em brasas. Ele acordou gritando. Maldição, murmurou passando a mão no rosto. Começou a beber mais. Cachaça pura, direto da garrafa. Mandou reforçar a vigilância na senzala. Disse que Inácia não deveria mais ser alimentada. Deixem morrer, ordenou. Mas os outros cativos, em silêncio, começaram a se revezar para levar-lhe restos de comida e água. Mãe Quitéria, a velha que falava com os mortos, dizia que Inácia agora era ponte. Que o que ela via, mesmo sem olhos, era mais do que qualquer um ali jamais entenderia. Ela tá entre dois mundos, sussurrou Quitéria para uma jovem escrava. E o feitor? Ele vai pagar. Na terceira noite, Valentim ouviu passos no corredor. Levantou-se, pegou o revólver e saiu. Mas não havia ninguém. Apenas o som de correntes arrastando-se pelo chão. Voltou para o quarto, mas o chicote não estava mais na parede. Estava no chão, enrolado como uma cobra, e havia sangue fresco na ponta. Na senzala, Inácia sentou-se pela primeira vez desde o castigo. Os olhos vazios voltados para o teto, e então falou com voz firme. Ele vai ver o que fez. Vai ver tudo, mesmo no escuro. Mãe Quitéria sorriu. Já começou, minha filha. Já começou. A fazenda do Capão do Inferno, que antes se movia ao som dos gritos e do ferro, agora respirava um silêncio estranho. Não era o silêncio da paz. Era o silêncio da espera. Como se a terra, os galpões e até os animais soubessem que algo havia sido quebrado e que o que viria não era deste mundo. Valentim da Fonseca, o feitor, já não dormia. Passava as noites sentado à beira da cama, os olhos vermelhos, o revólver no colo, a garrafa de cachaça sempre pela metade. O chicote, que antes pendia como um troféu na parede, agora estava trancado dentro de um baú. Ele dizia que era para evitar tentações, mas a verdade era outra. O couro do chicote, seco e rachado, começara a se mover sozinho. Valentim jurava que o ouvira estalar durante a madrugada, mesmo trancado. Isso é coisa da cabeça, murmurava tentando convencer a si mesmo. Mas a cabeça dele já não era mais só dele. Começaram os ruídos. Primeiro, passos na varanda. Depois, vozes. Vozes de mulher. Vozes que choravam. Vozes que riam. Vozes que gritavam o nome dele. Valentim, Valentim. Ele saía com o revólver em punho, mas não havia ninguém. Apenas o eco e o cheiro de queimado. Na senzala, Inácia já não era vista como uma simples cativa. Era agora a que enxerga no escuro. Os outros se aproximavam dela com respeito, quase com medo. Ela falava pouco, mas quando falava, era como se descrevesse cenas que ninguém mais via.
Contava sobre o quarto do feitor, sobre o que ele sonhava, sobre o que ele escondia. E tudo batia. Tudo era verdade. Ele está sendo puxado, disse mãe Quitéria, certa noite. A alma dele está sendo puxada para o fundo, e não tem reza que salve. Os animais começaram a agir de forma estranha. Os bois se recusavam a passar perto do galpão onde Inácia fora queimada. Os cães uivavam para o nada. Um cavalo se atirou contra a cerca e quebrou o pescoço. Valentim mandou enterrar o bicho, mas ninguém quis tocar nele. Um dos escravizados disse que viu o cavalo, olhando para cima como se visse gente no céu. A notícia da cegueira de Inácia chegou à vila mais próxima. Um padre veio visitar a fazenda, dizendo que queria abençoar os vivos e rezar pelos mortos. Valentim o recebeu com desconfiança, mas permitiu a entrada. O padre, ao ver Inácia, empalideceu. Disse que havia algo nela que não era deste mundo. Tentou rezar, mas Inácia apenas sorriu e disse: "O senhor não entende. Eu não perdi a visão. Eu ganhei outra." O padre partiu sem dizer mais nada. E nunca mais voltou. Na terceira semana após o castigo, Valentim começou a ver vultos. Não apenas à noite, mas durante o dia. Via mulheres com os olhos vazios passando pelos corredores. Via crianças com correntes nos pulsos correndo pelo terreiro. Via Inácia parada no meio do curral, mesmo sabendo que ela estava trancada na senzala. Começou a falar sozinho, a gritar com as paredes. Mandou que trancassem todas as portas à noite. Mas as portas se abriam sozinhas, e o vento que entrava trazia cheiro de palha queimada. "Isso é castigo", disse um dos capangas. "O senhor mexeu com coisa que não devia." Valentim o demitiu no mesmo dia. Mas o homem foi encontrado morto 2 dias depois, com os olhos arrancados. Os urubus não tocaram no corpo. Na senzala, Inácia disse apenas uma frase. Ele começou a ver, mas ainda não entendeu o que está vendo. A 4ª semana após o castigo de Inácia amanheceu com um céu cinzento e um calor sufocante. A mata em volta da fazenda do Capão do Inferno parecia mais fechada, mais viva, como se respirasse junto com os que ali sofriam. E quem mais sentia essa respiração era Valentim da Fonseca, o feitor. Ele já não comia direito. A barba crescia desalinhada, os olhos fundos pareciam 2 cavernas. A pele, antes firme, agora era marcada por manchas escuras. Mas o que mais assustava os outros era o cheiro. Valentim exalava um odor estranho, como de couro queimado e terra molhada. Os cativos diziam que era cheiro de alma podre. Na senzala, Inácia já não era mais vista como uma mulher. Era uma entidade. Mesmo cega, sentava-se ereta como se visse tudo. Quando falava, os outros se calavam. Mãe Quitéria, que antes era a mais respeitada entre os cativos, agora se ajoelhava diante dela. "Ela não é mais só carne", dizia Quitéria. "A carne queimou, mas a alma ficou, e a alma dela agora anda por onde quer." Na casa grande, Valentim começou a trancar as janelas com tábuas. Mandou que ninguém entrasse em seu quarto. Dizia que estava sendo seguido. Que ouvia passos atrás de si mesmo quando estava sozinho. Que o espelho do corredor mostrava rostos que não eram dele. "Eles estão vindo me buscar", sussurrou certa noite para um dos capangas. "Os que eu já bati, os que eu já vendi, os que eu já enterrei." O capanga, um homem chamado Damião, tentou rir. Mas naquela mesma noite, ouviu batidas na porta do quarto. Quando abriu, não havia ninguém, mas no chão havia pegadas descalças, sujas de sangue. No dia seguinte, Damião pediu para ir embora. Valentim negou. Disse que ninguém mais sairia da fazenda, que quem tentasse seria enterrado ali mesmo. Os outros homens começaram a temê-lo mais do que antes, mas era um medo diferente. Não era medo do chicote, era medo do que ele estava se tornando. Na senzala, Inácia começou a murmurar nomes. Nomes de mortos, nomes de vivos, nomes de crianças que haviam desaparecido, e sempre terminava com o mesmo: Valentim. Ela dizia que ele estava com um pé no breu,
que a alma dele já não pertencia a este mundo e que em breve o corpo seguiria. A plantação começou a definhar. O café secava antes de amadurecer. O gado adoecia. Um bezerro nasceu com os olhos brancos, sem pupilas. Os escravizados se recusavam a comer carne do curral. Diziam que estava amargada de morte. Valentim, cada vez mais paranoico, passou a dormir com o revólver no peito. Mas mesmo assim, os sonhos voltavam. Sonhava com Inácia em pé, diante da senzala, com os olhos vazios brilhando como brasas. Atrás dela, uma fila de escravizados mortos, todos com marcas de ferro no rosto. Eles marchavam em silêncio, e o som dos passos era como tambor de guerra. "Eles estão vindo", repetia ele suando, tremendo, com os olhos arregalados. "Eles estão vindo." Na última noite da quarta semana, Valentim acordou com o som de correntes arrastando-se pelo chão de madeira. Levantou-se, foi até o corredor e viu Inácia, de pé, no meio do corredor. Os olhos vazios, o rosto calmo. "Você não devia me ver", disse ela. Ele caiu de joelhos. Chorou. Implorou. Mas ela apenas desapareceu. No dia seguinte, Valentim mandou chamar um padre, um curandeiro e um juiz. Queria se confessar, se proteger e se justificar. Tudo ao mesmo tempo. Mas nenhum deles chegou. A estrada estava fechada. Um deslizamento de terra, disseram. Mas os cativos sabiam. Ninguém entra onde a morte já mora. Valentim da Fonseca já não era o mesmo homem que arrastava cativos pelo terreiro com o chicote em punho. Agora, arrastava a si mesmo pelos corredores da casa grande, como um espectro vivo. Os olhos fundos, a pele encovada, a barba por fazer. O feitor que antes inspirava medo, agora inspirava murmúrios, e não mais dos vivos. A fazenda estava em colapso. A lavoura morria, os animais adoeciam. Os escravizados trabalhavam em silêncio absoluto, como se temessem que até o som de suas vozes despertasse algo que dormia sob a terra. Os capangas começaram a fugir. Um a um, desapareceram na calada da noite, deixando para trás ferramentas, roupas e até armas. Diziam que a fazenda estava amaldiçoada, que o feitor havia mexido com o que não devia. Valentim, desesperado, mandou chamar um homem de nome Temido, Pai Joaquim do Mato, um curandeiro de origem africana, conhecido por lidar com feitiços, encantamentos e coisas que a igreja não entende. Quando o velho chegou, a senzala inteira se calou. Mãe Quitéria o reconheceu de longe. Fez o sinal da cruz e disse: "Agora é tarde. Ele não veio curar. Veio enterrar." Pai Joaquim entrou na casa grande sem pedir licença. Caminhou até o quarto de Valentim e ficou parado por longos minutos olhando para o teto. Depois disse: "Aqui tem sangue que não secou, tem alma que não foi enterrada, e tem dívida que não se paga com ouro." Valentim, trêmulo, tentou explicar. Disse que foi um acidente, que Inácia o desafiou, que ele só queria dar exemplo. Mas o velho não respondeu. Apenas tirou do bolso um pequeno saco de couro e jogou sobre a mesa. De dentro, tirou ossos, cinzas e um pedaço de pano queimado. "Isso aqui é o que sobrou da sua alma", disse. "E nem isso você merece mais." Valentim tentou expulsá-lo. Gritou. Mandou os criados tirarem o velho dali. Mas ninguém se moveu. Os olhos de todos estavam fixos em Pai Joaquim, como se ele fosse o único vivo entre os mortos. Na senzala, Inácia teve uma convulsão. Caiu no chão, tremendo, os olhos vazios voltados para o teto. Mãe Quitéria a segurou e ouviu quando ela sussurrou: "Ele vai ver o que fez. Vai ver com os olhos de quem sofreu." Naquela noite, Valentim teve o pior dos sonhos. Estava amarrado ao tronco. Ao redor, dezenas de cativos o observavam em silêncio. Inácia caminhava em sua direção, com o ferro em brasa nas mãos. Mas quando ela se aproximou, ele viu que não era mais ela. Era ele mesmo. Ele, com os olhos vazios, segurando o ferro. E então, o ferro tocou seu rosto. Acordou gritando. O rosto ardia.
Correu até o espelho e ali viu uma marca vermelha, em forma de círculo, sobre o olho direito. Como se tivesse sido queimado. Pai Joaquim já havia partido. Deixou apenas um bilhete. O que você fez não tem volta. Agora veja. Nos dias seguintes, Valentim começou a perder a visão. Primeiro, sombras. Depois, manchas. Por fim, escuridão. Os médicos da vila disseram que era degeneração súbita. Mas os cativos sabiam. Era justiça. Agora ele vai ver o mundo como Inácia vê, disse mãe Quitéria. Mas sem a luz que ela tem. Valentim, cego, trancou-se na casa grande. Recusava comida. Falava sozinho. Dizia que ouvia vozes, que sentia mãos tocando seu rosto à noite, que os mortos o chamavam pelo nome. E na senzala, Inácia sorria. A cegueira de Valentim da Fonseca não foi apenas física, foi espiritual. Quando a escuridão tomou seus olhos, o mundo ao redor pareceu se afastar. Mas não era o mundo dos vivos que ele passava a ver. Era outro. Um mundo de sombras, de sussurros, de passos que não deixavam pegadas. A casa grande, antes cheia de barulho, agora era um túmulo. Os criados haviam fugido. Os capangas sumido. Os senhores vizinhos que antes vinham negociar gado e café, agora evitavam até passar pela estrada que cortava a fazenda. Diziam que o capão do inferno estava tomado. Que o feitor havia sido amaldiçoado por uma escrava que não morreu, e que agora era mais viva do que nunca. Valentim vagava pelos corredores com as mãos estendidas, tateando as paredes como um cego recém-nascido. Mas ele não era recém-nascido. Era um homem velho, marcado por décadas de crueldade. E agora cada passo que dava era seguido por vozes que só ele ouvia. "Você lembra de mim, senhor?" dizia uma voz de criança. "Foi você que me vendeu pro mato, feitor", sussurrava outra mais rouca. "Você queimou meu rosto, agora eu queimo sua alma", ele gritava, batia nas paredes, mandava que saíssem. Mas as vozes não saíam, porque não estavam fora, estavam dentro. Na senzala, Inácia já não comia, já não dormia. Ficava sentada, imóvel, com o rosto voltado para o céu, como se escutasse algo que ninguém mais ouvia. Mãe Quitéria dizia que ela estava entre mundos, que já não era só carne, que era ponte, e que por ela os mortos passavam. "Ela virou encruzilhada", disse Quitéria, "e o feitor tá preso nela." A fazenda começou a apodrecer. As paredes da casa grande mofavam. O teto do galpão desabou. O curral foi tomado por mato alto. As ferramentas enferrujavam no chão. E o sino da capela tocava sozinho, sempre à meia-noite. Valentim passou a andar nu. Rasgou as roupas. Dizia que o tecido queimava sua pele, que os botões sussurravam, que os sapatos queriam levá-lo para o fundo da terra. Um dia, foi encontrado ajoelhado no meio do terreiro, com as mãos cheias de terra, dizendo: "Eles estão aqui, todos eles." E ela tá rindo. Na vila, os boatos se espalhavam. Alguns diziam que o feitor havia sido possuído. Outros que estava pagando por todos os castigos que aplicou. Mas ninguém se atrevia a ir até lá, nem mesmo os soldados. Na senzala, os cativos já não eram mais vigiados, mas não fugiam, não por medo, mas por respeito. Diziam que Inácia ainda tinha algo a cumprir, que a justiça ainda não estava completa, e que sair antes do fim era desonrar os mortos. Certa noite, Valentim desapareceu. A porta da casa grande estava aberta, o revólver sobre a mesa, o chicote jogado no chão. E no quarto, uma única frase escrita na parede com carvão: "Agora eu vejo." Mãe Quitéria disse que ele havia sido levado, que os mortos o chamaram, que o corpo dele talvez nunca fosse encontrado, mas que a alma, essa já estava enterrada fazia tempo. E Inácia, ao saber da notícia, apenas disse: "Ele entrou no escuro, mas não levou luz nenhuma com ele." O desaparecimento de Valentim da Fonseca espalhou-se como fumaça entre os montes e trilhas de Minas.
Não havia corpo, nem sangue, nem pegadas. Apenas a porta da casa grande aberta, o revólver sobre a mesa e a frase escrita na parede. Agora eu vejo. Era como se ele tivesse sido tragado pela própria escuridão que tanto infligiu aos outros. Na vila, os moradores evitavam falar o nome dele. Os padres recusavam-se a rezar missa por sua alma. Os tropeiros desviavam o caminho para não passar perto da fazenda. E os poucos que ousaram se aproximar diziam que a terra ali estava viva demais, que a mata engolia o que não devia ter existido. Mas na senzala, algo diferente acontecia. Com a ausência do feitor e o abandono da casa grande, os cativos, pela primeira vez, respiraram sem medo. Não fugiram, não se rebelaram, ficaram e começaram a transformar o espaço que antes era prisão em algo sagrado. Inácia, agora completamente cega, era tratada como guia espiritual. Sentava-se no centro da senzala, sobre um pano branco, e os outros se reuniam ao redor. Ela não falava muito, mas quando falava, era como se o tempo parasse. Ele se perdeu no escuro, disse certa noite. Mas nós ainda temos a luz. Mãe Quitéria, que antes era a mais velha e mais respeitada, agora caminhava ao lado de Inácia como discípula. Juntas, começaram a organizar os rituais. Acendiam velas feitas com gordura de porco, cantavam pontos antigos trazidos da África, enterravam objetos usados nos castigos, como se estivessem limpando a terra. Cada chicote enterrado é uma alma liberta, dizia Quitéria. Os cativos começaram a plantar no lugar onde antes ficava o tronco. Milho, feijão, mandioca. Diziam que a terra ali estava sedenta por vida e que, se alimentada com respeito, devolveria fartura. A senzala virou santuário. As paredes foram lavadas com água de ervas. Os nomes dos mortos foram escritos com carvão. E todas as noites uma vela era acesa por cada alma que havia sangrado ali. Mas nem tudo era paz. Alguns cativos começaram a ter sonhos estranhos. Sonhavam com Valentim, nu, cego, vagando pela mata, murmurando palavras sem sentido. Diziam que ele ainda estava por perto, que a terra não o engolira por completo, que sua alma estava presa entre os cipós e as pedras, tentando voltar. Ele não foi levado, disse Inácia. Ele foi deixado, e o que é deixado, apodrece. Mesmo assim, ninguém o temia mais, porque agora o medo havia mudado de lado. O feitor, que antes era o terror, agora era o perdido. E os cativos, antes invisíveis, agora eram os que viam. Um dia, um grupo de escravizados de outra fazenda chegou, guiados por boatos. Queriam ver a mulher cega que falava com os mortos. Queriam saber se era verdade que a senzala do Capão do Inferno agora era lugar de cura. Foram recebidos com comida, canto e silêncio respeitoso. Aqui, a dor virou reza, disse Mãe Quitéria, e a reza virou força. Inácia os ouviu em silêncio. Depois, pediu que todos se sentassem e contou a história do ferro, do grito, da escuridão e da luz que veio depois. Ele me tirou os olhos, disse ela, mas me deu o que ele nunca teve: visão. Naquela noite, os tambores soaram pela primeira vez em anos, não como lamento, mas como celebração. A senzala, antes lugar de gemido, agora pulsava como coração. E enquanto a mata engolia os restos da casa grande, os vivos dançavam sobre a terra que antes os sufocava. O tempo passou, mas a fazenda do Capão do Inferno não foi esquecida. O mato cobriu a casa grande, as janelas apodreceram e o telhado cedeu. O que antes era símbolo de poder, agora era ruína. Mas a senzala curiosamente resistia. As paredes de barro e madeira, reforçadas pelos próprios cativos, mantinham-se firmes. E ali, no coração da decadência, florescia algo que os senhores jamais imaginaram: memória. A história de Inácia atravessou os morros. Chegou à vila de Santana do Paraupeba, depois a Caeté, e logo se espalhou pelas bocas dos tropeiros, das lavadeiras, dos andarilhos,
Diziam que havia uma mulher cega que enxergava o que ninguém via, que falava com os mortos, que transformara a senzala em altar, e que o feitor que a cegou havia desaparecido, tragado pela própria maldade. Os senhores de outras fazendas riam, chamavam de superstição, mas proibiam seus escravizados de falar o nome Inácia, e isso só aumentava o mistério. Na senzala, a rotina era outra. Não havia mais chicote, nem grito, nem castigo. Os cativos viviam em comunidade, plantavam, colhiam, cuidavam uns dos outros. E todas as noites, ao redor do fogo, contavam histórias. Mas não histórias de dor, histórias de resistência, de sobrevivência, de como a escuridão de um homem abriu caminho para a luz de uma mulher. Inácia, agora com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, continuava sentada no mesmo canto, os olhos vazios, mas a voz firme. Ela ouvia tudo, sentia tudo, sabia quando alguém chegava mesmo antes dos passos tocarem o chão. Certa tarde, um grupo de soldados chegou à fazenda. Enviados pela Câmara de Mariana, vinham investigar os boatos. Diziam que a terra era improdutiva, que os escravizados haviam se rebelado, que a propriedade estava abandonada. Queriam retomar o controle. Mas ao chegarem, encontraram algo que não sabiam nomear. Os soldados viram os cativos trabalhando em silêncio, organizados, sem correntes. Viram a senzala limpa, com símbolos desenhados nas paredes, velas acesas, ervas penduradas. E viram Inácia, sentada, cercada por crianças, como uma matriarca ancestral. O sargento tentou impor autoridade. Gritou, ameaçou, exigiu que todos se ajoelhassem. Ninguém obedeceu. E Inácia, sem se levantar, disse: "O que vocês procuram aqui já foi levado. O que ficou não é de vocês." Os soldados hesitaram. Um deles, o mais jovem, caiu de joelhos. Disse que sentia um peso no peito, que ouvia vozes, que via olhos no escuro. O sargento mandou que se levantasse, mas o rapaz chorava. "Ela tá olhando para mim", disse ele. "Mesmo sem olhos, ela tá vendo tudo." Naquela noite os soldados partiram. Não levaram ninguém. Não voltaram. E na vila, disseram que a fazenda estava tomada por forças que não se explicam. A partir daquele dia, a senzala passou a receber visitas, não de senhores, mas de escravizados de outras terras. Vinham em segredo, guiados pela esperança. Alguns ficavam. Outros voltavam com histórias. E assim, Inácia virou lenda. Mas uma lenda viva. Uma lenda que andava descalça, com os olhos vazios e a alma cheia. "Ela é a luz que veio do escuro", dizia a mãe Quitéria. "E enquanto ela respirar, ninguém mais vai andar de cabeça baixa aqui. O tempo não perdoa nem os vivos nem os mortos. E mesmo os que andam entre mundos, como Inácia, sentem quando a hora se aproxima." Ela sabia. Não porque o corpo doía, mas porque o silêncio ao redor mudara. O vento já não soprava como antes. As folhas da mata já não dançavam. E os olhos invisíveis que a acompanhavam desde o dia em que foi cegada, agora se recolhiam, como se preparassem para levá-la de volta. Na senzala, todos sentiam. Mãe Quitéria andava calada, os ombros curvados como se carregasse um peso que não era dela. As crianças, que antes brincavam ao redor de Inácia, agora se sentavam em silêncio, observando. Os homens e mulheres que vinham de outras terras para ouvir a lenda viva, agora vinham para despedir-se. Inácia não dizia que ia morrer. Dizia que ia atravessar, que a estrada estava aberta, que o feitor a esperava, não com ódio, mas com olhos vazios, como os dela, e que talvez ele finalmente tivesse aprendido a ver. "Ele vai me encontrar", disse certa noite, "mas agora não vai mais me ferir." Na madrugada seguinte, ela pediu que todos se reunissem. Sentou-se no centro da senzala, como sempre fazia, e pediu silêncio. Mãe Quitéria acendeu 7 velas ao redor. Os outros se ajoelharam, e Inácia começou a falar.
Contou a história desde o início. O ferro, o grito, a escuridão, a visão que veio depois. Contou sobre as vozes, os mortos, o feitor. Contou sobre o momento em que deixou de ser escrava e passou a ser ponte. E então, pediu que ninguém chorasse. Eu não fui vencida, disse. Eu fui escolhida. Pediu que enterrassem seu corpo no lugar onde antes ficava o tronco. Que plantassem uma árvore sobre ele. E que toda vez que alguém novo chegasse a senzala, contassem sua história. Não como lamento, mas como semente. Na manhã seguinte, Inácia não acordou. Estava deitada com as mãos cruzadas sobre o peito, o rosto ser e um leve sorriso nos lábios. Mãe Quitéria foi a primeira a vê-la. Não chorou. Apenas se ajoelhou e disse: a ponte se fechou, mas o caminho ficou. O enterro foi silencioso. Todos os cativos participaram. Cavaram com as próprias mãos. Colocaram o corpo de Inácia envolto em um pano branco como ela pedira, e sobre a cova plantaram uma muda de jequitibá. Diziam que era árvore de raiz funda. Como ela, a senzala ficou em silêncio por 3 dias. Depois os cantos voltaram. Os tambores também. Mas agora havia algo diferente. Não era mais apenas resistência. Era legado. A história de Inácia cruzou as montanhas. Chegou a Ouro Preto, Sabará, São João del Rei. Escravizados de toda a província começaram a falar dela. A mulher que foi cegada e passou a ver. A que transformou dor em altar. A que enfrentou o feitor e venceu sem levantar a mão. Os senhores tentaram apagar. Queimaram papéis. Proibiram rezas. Mas não adiantou. Porque a história não estava escrita em livros. Estava na boca do povo. E na raiz do jequitibá. Anos depois, quando a escravidão foi abolida, um homem livre voltou àquela terra. Era neto de um dos cativos que viveram ali. Encontrou a senzala em ruínas, mas o jequitibá crescia firme. Sentou-se à sombra da árvore e ouviu o vento sussurrar. Agora eu vejo. Décadas se passaram desde que Inácia foi enterrada sob o jequitibá. A senzala, antes viva de cantos e passos, agora era ruína coberta de musgo. A casa grande, já sem telhado, era apenas esqueleto de pedra e madeira, engolido pela mata. A fazenda do Capão do Inferno desapareceu dos mapas, mas não da memória. A árvore cresceu, forte, alta, com raízes que rasgavam a terra como se buscassem os ossos de todos os que ali sofreram. Os poucos que se aproximavam diziam que, ao tocar o tronco, sentiam um calor estranho. Alguns choravam sem saber por quê. Outros ouviam sussurros, mas todos saíam mudados. Na vila, a história de Inácia virou conto proibido. Os senhores mandavam calar, mas os filhos dos cativos contavam em segredo. Nas cozinhas, nas lavouras, nas rodas de fiado. A mulher cega que viu o que ninguém mais via. A que venceu o feitor sem levantar arma. A que transformou senzala em altar. Em 1888, quando a escravidão foi oficialmente abolida, um grupo de ex-escravizados voltou à fazenda. Não para retomar a terra, mas para honrar a memória. Encontraram o jequitibá ainda de pé, e ali fizeram um ritual. Acenderam velas, cantaram pontos antigos, e escreveram com carvão numa pedra aos pés da árvore: aqui, a dor virou luz. Aqui, Inácia vive. Com o tempo, o lugar virou ponto de passagem. Quilombolas, curandeiros, parteiras, andarilhos, todos vinham deixar algo. Uma reza, uma flor, um nome. Diziam que a terra ali guardava, que nada se perdia, que tudo era ouvido. E mesmo os que não acreditavam, ao pisar naquele chão, sentiam o peso. Não o peso da morte, mas o peso da verdade. Em 1921, um professor da capital, estudioso das tradições orais, chegou à região. Queria entender por que tantos falavam de uma mulher cega que via o invisível. Entrevistou velhos, recolheu relatos, caminhou até a antiga fazenda. Quando voltou, escreveu em seu diário: não encontrei fantasmas,
Mas encontrei algo mais poderoso. Memória viva. A história de Inácia não é lenda, é cicatriz aberta na terra. O diário nunca foi publicado. Dizem que o professor enlouqueceu meses depois, que passou a falar com o vento, que escrevia o nome de Inácia nas paredes do quarto. Mas a história seguiu. Em 1973, um grupo de jovens negros da região fundou um coletivo cultural. Chamaram de Olhos de Inácia. Promoviam rodas de capoeira, contação de histórias, preservação da memória ancestral. E todo ano, no mês de novembro, subiam até o Jequitibá para celebrar a vida da mulher que enxergou com a alma. Hoje, quase 2 séculos depois, a árvore ainda está lá, enorme, silenciosa e viva. Não há placas, não há cercas, mas quem chega, sabe que pisa em chão sagrado, que ali o tempo não apaga, que ali a história não morre, e quando o vento sopra entre os galhos se ouve bem baixinho. Agora eu vejo. O Jequitibá crescia como se alimentasse da própria memória. Suas raízes, grossas como braços, afundavam na terra que um dia fora regada com sangue. Os galhos altos e tortuosos pareciam tocar o céu. E quem se aproximava sentia, mesmo sem saber porquê, que ali havia algo mais que árvore. Havia presença. A senzala, agora apenas ruína coberta de trepadeiras, era visitada por poucos. Mas os que vinham com respeito. Alguns deixavam oferendas, um lenço branco, um punhado de milho, uma vela acesa. Outros apenas sentavam e escutavam. Porque o silêncio ali não era vazio. Era cheio de vozes. A história de Inácia, antes sussurrada entre cativos, agora era contada em rodas de quilombolas, em terreiros, em escolas rurais. Era ensinada como exemplo de resistência. Mas não só isso. Era ensinada como aviso, porque a escuridão que cegou Inácia não era só o ferro em brasa. Era o sistema, era o silêncio, era o poder que se achava eterno. E o feitor, mesmo desaparecido, ainda era lembrado, não com ódio, mas como símbolo do que acontece quando o homem se recusa a ver. Ele foi o primeiro a ser cego de verdade, dizia um velho griot certa vez. Porque quem não enxerga o outro como gente, já perdeu os olhos da alma. Em 1937, um pesquisador da Universidade de Ouro Preto publicou um artigo sobre fenômenos de resistência espiritual entre comunidades negras do interior mineiro. Nele, citava a fazenda do Capão do Inferno como epicentro de uma religiosidade não cristã, marcada por elementos de culto à ancestralidade e à justiça espiritual. O artigo foi censurado pelo governo da época, mas cópias circularam em segredo. Nos anos 1960, militantes do movimento negro começaram a visitar o local. Acampavam por dias, registravam os relatos dos mais velhos, faziam cerimônias. E foi numa dessas visitas que uma mulher, descendente direta de uma das crianças que viveram sob a proteção de Inácia, ergueu uma placa de madeira aos pés do Jequitibá. Aqui, a cegueira virou visão. Aqui, a senzala virou altar. A placa foi queimada dias depois por homens armados. Mas outra surgiu no lugar, e depois outra, e outra. Até que, por fim, ninguém mais ousou tocar. A terra parecia proteger o que era seu. Em 1984, uma equipe de arqueólogos encontrou enterrado sob o que restava do tronco de castigo fragmentos de ferro, pedaços de correntes e um medalhão de cobre com uma inscrição em latim. Videmus per tenebras, vemos através das trevas. Ninguém soube explicar como aquilo foi parar ali, mas os mais antigos sabiam. Era o último recado de Inácia. Ela deixou para quem quisesse entender, disse uma anciã, que mesmo no escuro a gente pode ver, mas só se quiser. Hoje o Capão do Inferno não existe mais nos registros oficiais. A terra foi dividida, vendida, esquecida. Mas o Jequitibá ainda está lá. E quem passa por perto mesmo sem saber da história, sente algo. Um arrepio,
um silêncio diferente, um chamado. O tempo passou, mas o nome de Inácia não secou com o barro da senzala. Pelo contrário, cresceu. Espalhou-se como raiz de Jequitibá, atravessando gerações, rompendo o silêncio imposto pela história oficial. E mesmo quando os livros a ignoraram, a boca do povo a preservou. Na década de 1990, em uma escola pública da zona rural de Caeté, uma professora negra chamada Dandara propôs um projeto de história oral. Pediu aos alunos que perguntassem aos avós e bisavós sobre histórias antigas, daquelas que não estão nos livros. Uma menina chamada Luísa voltou com uma resposta que fez a sala inteira silenciar. Minha bisa disse que teve uma mulher cega que via tudo, que falava com os mortos, que virou árvore. A professora, intrigada, pediu mais detalhes. A menina trouxe dias depois um pano bordado com a imagem de uma mulher sentada, olhos fechados, cercada por crianças. Acima dela, uma árvore. E abaixo, escrito com linha vermelha: Inácia vive. Dandara levou o bordado para a universidade. Pesquisou. Vasculhou arquivos. Encontrou apenas fragmentos. Um artigo censurado, um diário esquecido, um relato oral gravado em fita cassete. Mas quanto mais procurava, mais percebia. Inácia não era invenção. Era apagamento. Apagaram ela dos livros, disse em uma palestra, mas não conseguiram apagar da terra. A partir dali, o nome de Inácia começou a circular em espaços acadêmicos, movimentos sociais, coletivos de juventude negra. Virou símbolo, virou bandeira, virou nome de grupo de teatro, de projeto de alfabetização, de terreiro, e sempre com a mesma frase: ela viu o que ninguém quis ver. Em 2003, o governo estadual autorizou a criação de um memorial em homenagem às mulheres negras que resistiram à escravidão. O local escolhido? As ruínas da fazenda do Capão do Inferno. A decisão causou polêmica. Alguns diziam que era glorificar um lugar de dor. Mas os descendentes dos cativos sabiam. Era devolver a voz. O memorial foi construído com barro e pedra, respeitando a arquitetura original da senzala. No centro, uma escultura de madeira representando Inácia. Sentada, olhos fechados, mãos abertas. Ao redor, nomes de mulheres esquecidas pela história. E no chão, uma inscrição. Aqui, a dor virou raiz. Aqui, a raiz virou caminho. Durante a inauguração, centenas de pessoas compareceram. Vieram de quilombos, periferias, universidades, terreiros. Vieram com flores, com cantos, com lágrimas. E quando o tambor soou, o silêncio caiu como véu. Uma menina de 7 anos, vestida de branco, caminhou até a escultura e disse: ela ainda está aqui. Eu ouvi ela me chamar. Ninguém riu. Ninguém duvidou. Porque naquele lugar, o impossível era só mais uma forma de lembrar. O Memorial de Inácia tornou-se mais do que um espaço físico. Tornou-se um ponto de retorno. Um lugar onde o tempo não era linha reta, mas espiral. Onde o passado respirava junto com o presente. Onde a dor não era mais ferida, mas semente. A cada novembro, centenas de pessoas subiam a trilha que levava até o antigo Capão do Inferno. Não havia placas, não havia guias, mas todos sabiam o caminho. Era como se os passos fossem guiados por algo que vinha de dentro. Algo ancestral. O Jequitibá, agora com mais de 100 anos, era o centro de tudo. Suas raízes cobriam parte da antiga senzala, como se quisessem proteger o que restou. Os galhos altos balançavam mesmo sem vento. E muitos diziam que, ao tocar o tronco, sentiam um calor suave, como o toque de uma mão. Ali, sob aquela árvore, jovens declamavam poemas. Mulheres entoavam cantos antigos. Crianças desenhavam olhos fechados com carvão nas pedras. E todos, em algum momento, repetiam a frase que atravessou gerações: agora eu vejo. Mas o que viam? Viavam o que a história tentou esconder. Viavam o que os livros não contaram. Viavam o que os senhores quiseram apagar.
Viavam Inácia, não como mártir, mas como farol, como símbolo de que mesmo na mais profunda escuridão, é possível acender luz. A história dela passou a ser contada em escolas, em rodas de conversa, em peças de teatro. Em 2010, uma cineasta independente produziu um curta-metragem chamado Olhos de Cinza, baseado nos relatos sobre Inácia. O filme ganhou prêmios em festivais alternativos, mas foi censurado em redes comerciais. Ainda assim, circulou pela internet, alcançando milhares de pessoas. Em 2017, o nome de Inácia foi incluído em um dossiê da Comissão da Verdade Negra, como símbolo de resistência espiritual durante o período escravocrata. E em 2023, uma escola quilombola foi batizada com seu nome, Escola Comunitária Inácia dos Olhos Fechados. Mas o mais impressionante não estava nos documentos. Estava no povo. Em cada mulher que se recusava a abaixar a cabeça, em cada jovem que se levantava contra a injustiça, em cada criança que aprendia que ver é mais do que enxergar. Porque Inácia não foi apenas uma escrava, foi uma ponte, foi uma cicatriz que virou caminho, foi a lembrança viva de que a dor, quando não silenciada, pode se transformar em força. E o feitor virou sombra, virou aviso, virou o que acontece com aqueles que acreditam que o poder é eterno. Ninguém mais soube dele, nenhum corpo foi achado, nenhuma lápide foi erguida. Mas às vezes, dizem que nas noites sem lua, quando o vento sopra do sul, é possível ouvir passos pesados na mata. E um sussurro rouco perdido entre as árvores. Ela me viu. E então, o silêncio volta. Mas não o silêncio do medo. O silêncio da justiça. Porque onde antes havia grito, agora há canto. Onde antes havia corrente, agora há raiz. E onde antes havia escuridão, agora há memória. Inácia vive.